faça essa pergunta: o que eu quero do sistema? Tem respondido a pergunta que sim, eu quero que o sistema sobreviva, eu preciso que o sistema sobreviva, então eu tenho que pensar e falar assim, ok, qual é a contribuição que eu posso dar para o sistema? E uma contribuição que eu posso dar para o sistema é essa que o Jorge colocou. Eu tenho que falar assim, ok, demonstre o seu valor. Eu preciso ser capaz de demonstrar o meu valor. Porque se você não for capaz de demonstrar o seu valor, o seu vizinho o fará. E aí você diminui a sua competitividade. Então, nós, o tempo todo, precisamos ser capazes de mostrar as nossas entregas. No mundo da anestesia, certamente, aí eu não tenho habilidade para falar, mas certamente deve ter um conjunto de indicadores, um conjunto de informações que falam, ó, esse é o valor que eu entrego para a instituição. Se isso estiver alinhado com a expectativa da instituição, gol. Se isso também estiver desalinhado com a expectativa da instituição, a instituição vai falar, poxa, obrigado, seus números são maravilhosos, mas eu vou ser necessário trocar aqui, porque não é esse o propósito dessa instituição. O propósito aqui é outro, o modelo aqui é outro. Então, além de você conhecer os seus resultados, além de você conhecer os seus valores, tem que estar perguntando se aquilo está alinhado com aquela instituição que você está, porque a instituição pode ter outros planos que não estejam absolutamente ali no mesmo alinhamento dos seus anseios. Olá, ouvintes do nosso podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host do nosso podcast. Aqui somos a comunidade que discute inovação, gestão, tecnologia para uma anestesia mais preditiva e conectada, ou seja, uma anestesia de valor. E o tema dessa nossa 8ª temporada são conexões que geram valor. Falar da anestesiologia nas suas várias nuances e perspectivas, que é gestão, regulação, carreira e a relação com outras especialidades e outras áreas. E queremos trazer nessa temporada pessoas e colegas que nos ampliem o diálogo com essas outras áreas, fortalecendo a parte de gestão, possibilidades e fortalecendo a nossa prática. Não esqueça de escutar nossas outras 7 temporadas. Marca aquele colega, se você estiver escutando no plantão, na academia, posta lá no Instagram também, @Anestec, marca a gente e comenta o que você gostaria de escutar aqui no nosso podcast. Bom, hoje tenho o prazer aqui de conversar com o Carlos Lobé. Nós vamos falar sobre a consolidação no mercado de saúde, sustentabilidade e o modelo de remuneração do ponto de vista das operadoras. Lobé, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. O Carlos Lobé é médico, especializado em gestão, professor da FGV, diretor regional Rio de Janeiro da MedSenior, conselheiro do Instituto Pro Criança Cardíaca, Instituto de Pesquisa ELIE, membro da diretoria da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, e mais de 20 anos em direção de hospital, entre eles Pro Cardíaco, Pro Criança, São Lucas de Copacabana, Padre Miguel, além de direção de home care, clínica, faculdade de medicina. Bom, é um currículo extenso. Lobé, muito obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Se apresenta como você gosta de se apresentar e me conta um pouco como que você chegou em diretoria de operadora, como é que foi um pouco dessa trajetória. Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com vocês, tenho um grande carinho pelo grupo da anestesia e pela instituição de vocês. É um prazer falar sobre esse tema, porque ele é um tema bastante provocador e gera muito calor, e se a gente conseguir transformar a energia em luz do que em calor, acho que a gente vai caminhar mais suave. A minha trajetória no mundo da gestão foi bastante interessante. Com 2 anos de formado, eu assumi a direção de um hospital. O negócio realmente foi aquelas coisas do acaso, tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e isso acabou me trazendo uma projeção muito boa no início da minha carreira. Tive a oportunidade, então, de sair da direção de um pequeno hospital da periferia do Rio de Janeiro para dentro do grupo do Dr. Edson Bueno. O Dr. Edson, naquela época, ele era dono da Amil, era dono de hospitais que não eram vinculados à Amil, que depois a gente começou a chamar de Amil Ímpar, tinha Amil Par, as brincadeiras da época. E foram, então, 20 anos com o Dr. Edson dirigindo os hospitais dele, né?
como você comentou, aqui no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de dirigir o Hospital Procardíaco, São Lucas, Copacabana, depois fui diretor regional em Brasília, lá dirigi o Hospital Brasília, a Maternidade Brasília, estavam começando a construir Águas Claras, e também hospitais filantrópicos, como o Hospital Juta Batista, do Instituto Pro Criança. E eu estava há 20 anos nesse ciclo delicioso de dirigir hospitais, quando a MedSenior resolve, a MedSenior é uma operadora do Espírito Santo, focada no bem envelhecer, no plano pessoa física para idosos, nasce em 2010, é uma operadora de 15 anos, quando foi em 2018, 17 para 18, ela começa o processo de expansão nacional. Finalzinho de 2021, ela chega no Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio de Janeiro, vai ao Procardíaco e acaba por me aproximar da vice-presidente, do presidente, do superintendente, e naquele processo ali, a gente está chegando no Rio, eles estavam recém-chegados, estamos procurando um diretor regional, e identificaram que eu teria o perfil para o que eles estavam desejando. Eu falei, eu acho que não, né? Eu sou diretor de hospital há 20 anos, não sei nada de operadora, mas gostei da provocação, né? Realmente já dando aula no MBA da Fundação Getúlio Vargas pelo Brasil todo, sempre com aquela ótica muito de hospital. Falei, poxa, aqui tem uma oportunidade até de eu aprimorar minha qualidade de professor, porque eu vou conhecer um outro lado mais profundamente. Falei, olha, eu topo o desafio. Naquele momento inicial do convite, não consegui assumir, porque em janeiro de 22 nós tivemos um novo pico de Covid. Falei, preciso esperar um pouco, não posso abandonar o PRO agora. E aí, quando começou a cair a curva ali no finalzinho de janeiro para início de fevereiro, agora eu posso pedir demissão. Aí, depois de 20 anos dentro do grupo, não foi uma decisão fácil, eu resolvi, então, aceitar essa nova versão da minha carreira, e já tem, né, foi iníciozinho de 22, já foi 22, teve 24, 25, 4 anos ainda para o 5º ano, e graças a Deus, no Rio de Janeiro, uns resultados absolutamente dentro do que foi planejado. Nós atingimos todas as metas que foram desenhadas, assistenciais, de expansão, e então está sendo realmente uma experiência maravilhosa. Muito bom. Uma carreira extensa, né? Às vezes o mini currículo que a gente pede na apresentação não faz jus, né? Lobé, eu acompanho, né, tuas publicações, já vi aulas tuas opiniões. A gente está vivendo a consolidação do mercado de saúde, não só das operadoras, a gente saiu de milhares de operadoras para em torno de 600 operadoras atualmente, e tem um movimento não só da consolidação das operadoras, como a operadora mais o hospital, que é um movimento que é relativamente recente, né? E apesar dele ter sido um grande movimento, acredito que nós temos ainda muito espaço. Nós seguiremos nesse movimento de consolidação pelos próximos anos. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu vou voltar um passo atrás só, que a gente só falar do mercado como um todo. Nós temos 150 milhões de brasileiros aproximadamente dependendo exclusivamente do SUS, e em torno de 52 milhões de brasileiros dependendo do sistema único, do sistema suplementar. Esse percentual aqui, ele não cresce há décadas, né? Puxa, nós já tivemos só 47 milhões, agora são 52 beneficiários, tá bom, mas quando a gente coloca esse percentual da população, a ordem de grandeza, 23%, 24%, 25%, e não saímos disso. Então, nós temos uma realidade. A realidade é que mais ou menos 1/4 da população está nesse sistema privado e não cresce disso. Então, por que eu peço para a gente voltar um parágrafo atrás, né? A gente perguntar o que a sociedade deseja. Qual o desejo da sociedade? O desejo é que isso aqui morra, o sistema suplementar, e a gente tem um sistema verdadeiramente único, público, com os 210 milhões, 212 milhões de brasileiros no SUS, ou se a gente quer realmente ter a oportunidade de ter uma prestação de serviço diferenciada no modelo particular. Por que eu trago essa provocação? Porque a nossa sociedade, ela permitiu, com a classe média e os privilegiados comprando escola privada, ela se defendeu das ineficiências ou das fraquezas do sistema de escola pública. Então, eu estudei escola pública, não coloquei meus filhos na escola pública. Como é que eu defendi das minhas filhas terem um estudo melhor? Eu estou pagando pela escola particular. Então, nós permitimos, como sociedade,
que o governo não tivesse mais responsabilidade sobre a educação dos meus filhos. E nós estamos fazendo a mesma coisa com a saúde, estamos fazendo a mesma coisa com a educação e com a segurança. A gente está botando grade nas nossas janelas, carro blindado, câmera nas nossas casas, porque aquilo que o Estado não atinge as nossas expectativas e os nossos anseios, as nossas necessidades, a gente está comprando de maneira particular. Então, se nós decidirmos como sociedade que este é o caminho, que o caminho é, apesar da na Constituição está escrito que é um dever do Estado, mas se a gente está assumindo esse dever para a gente tem que pensar, ok, eu quero que esse segmento, medicina suplementar, realmente atenda às minhas necessidades e expectativas como sociedade para o que se refere à saúde. Uma vez respondido que sim, que é esse o caminho, aí eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Tá, do jeito que ele está hoje, ele aumenta? Não aumenta há décadas. É em torno de 24%, 25%. Ele permanece com possibilidade de ter futuro? Daqui a 10 anos ele vai existir? Nos modelos atuais de negócio, não. Ele não permanece, ele não existirá. Ele pode existir, sim, para uma camada menor da sociedade, porque tudo que está, da maneira que está desenhado o sistema, ele não vai conseguir manter 25% da população ali dentro. Por quê? Porque, indiscutivelmente, pelo envelhecimento da população, pelas novas tecnologias, o custo ele tende a aumentar, como vem aumentando há um tempão. Só que nós não conseguimos mais transferir esse custo para as mensalidades. Nas mensalidades, hoje, se você pegar tudo que fatura as operadoras de saúde e dividir pelos 52 milhões de beneficiários, dá uma média de R$500, ordem de grandeza. Nosso salário mínimo é R$1.500. 70% do nosso plano são planos pessoas jurídicas, são empregadores que pagam para os seus funcionários. Não conseguem sequer manter os empregos, não conseguem manter o emprego CLT com todos os encargos. E se de R$1.500, R$500 a mais só de plano de saúde, ele não aguenta pagar por isso. Então, os empresários não aguentam pagar mais pelos seus planos de saúde, seus beneficiários, e as famílias não aguentam pagar mais. Então, nesses 25%, na equação receita menos despesa igual resultado, para o resultado ser positivo para a gente falar de sustentabilidade, nós não conseguimos mais mexer no número primeiro, que é a receita. Não dá. Isso aqui não dá para alavancar, acompanhar, né, no modelo atual. Não, é só aumentar a receita como foi no passado. No passado, as operadoras viviam assim, só aumentando a receita, era só reajuste, só reajuste. Depois as operadoras passaram para o segundo modelo, que é controlar as despesas através de gloss e inadimplência, gloss e inadimplência. Isso também não sustenta mais. Então, temos que reinventar alguma coisa. Uma das coisas é a consolidação de todo o mercado. Por quê? Todo mercado é assim. O mercado ele só está maduro quando ele consolida. Né? Então, assim foi no mercado da farmácia, assim foi no mercado dos supermercados. Tudo ele tende, é o processo natural, crescer e adquirir ao redor, crescer e adquirir ao redor, porque você vai ganhando, otimizando e potencializando todos os ativos. Então, se desejamos sim, né, se respondida a primeira pergunta, que sim, desejamos que o sistema de saúde suplementar, no mínimo, consiga continuar dando 25% de assistência para 25% da população, ou se desejamos que ele cresça mais ainda, o único caminho é o caminho natural do amadurecimento de todo o mercado, consolidação. Não há espaço para sobrevivência tendo 2.000 hospitais privados independentes, 2.000 hospitais filantrópicos que também atendem ao privado e muitas vezes totalmente independente, e 2.000 hospitais públicos totalmente independentes. 6.000 instituições hospitalares desconectadas não é sustentável. E como você mesmo comentou, nós já tivemos quase mais em torno de 3.000 operadoras quando surgiu o ANS, hoje tem 600 e pouco. Houve um processo de depuração e haverá, sim, um processo cada vez mais de consolidação. Então, se respondido o primeiro parágrafo, sim, desejamos que o seja sustentável, sim, a consolidação é um caminho inevitável. Eu creio que não há espaço para 2.000 hospitais independentes, não há espaço para 600 operadoras desconectadas, pequenas, que não aguentam diluir o custo de um ou outro paciente que seja de altíssimo custo. Então, e nós estamos falando, quando a gente fala nessa consolidação, não estamos falando em, puxa, é monopólio. Não é monopólio. Se a gente pensar em rede hospitalar,
2.000 hospitais privados. A maior rede hospitalar privada que existe é a Rede D'Or. Ela não tem 100 hospitais. Tem hora que a gente vê na publicação 78, 79, 80, mas vamos dizer que sejam 100. Claro que se existem 2.000 hospitais privados, existe uma rede com 100 hospitais, estamos muito, mas muito, muito longe de falar em monopólio. Então, não, poxa, de 2.000 hospitais ela tem 1.000. Opa, peraí, já tem 50% do mercado. Não, ela não tem 100. Então, ainda haverá muita consolidação hospitalar, muito, muito, muito distante. Pode crescer, a Rede D'Or pode crescer 10 vezes, e ela ainda não estaremos falando em monopólio. E de operadora também não há espaço para 600 operadoras. Basta ver que a primeira colocada, das 52 milhões de vidas, a que tem 8 milhões de vidas, a primeira colocada tem 8 milhões de vidas, que é a Apivida Intermédica. Então, se nós tivermos 4 Apividas Intermédicas, já está todo mundo ali. Então, e a gente não pode falar, não pode mais deixar a Bradesco crescer, não pode mais deixar a Amil crescer, não pode deixar a Sul América crescer, porque já... Não, como não? Se a Apivida Intermédica, que se filiaram, tem 8 milhões de vidas, por que a Amil não pode ter 8 milhões de vidas, a Bradesco não pode, a Sul América não pode? Podem. 4 com 8 milhões de vidas já estão aí com quase todo mundo. Então, aquilo que você já teve oportunidade aí de me ver defender, eu acho que nós teremos 10 grandes players em operadora e talvez aí uns 10 grandes grupos de hospitais. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, consolidação é um caminho inevitável, chegará cada vez mais. Perfeito. E todos os mercados passaram por isso, né? Só ver quantos bancos a gente tem no Brasil, grandes bancos. Tem meia dúzia, cara. Então, todas as grandes redes, elas vão passar, porque isso traz uma eficiência operacional. Você junta setor jurídico, contábil, administração, você consegue gerar uma economia operacional que você consegue replicar modelos, atender mais instituições de uma maneira mais padronizada, com menos gente, com uma eficiência maior. E isso traz um melhor resultado, isso que independente do atendimento ao paciente. Nem todo o ganho seja de back-office, você já tem um grande resultado. E quando você consolida a operadora com o hospital, você não precisa ter a margem de lucro do hospital, que se o hospital é independente, ele tem que ter margem de lucro. Quando ele está dentro da operadora, você consegue diluir isso dentro da própria operação. Isso tudo nós estamos falando em reduzir em nada o atendimento ao paciente. Então, é um movimento que ele ocorre do ponto de vista administrativo, operacional, de back-office, trazendo eficiência para todo o sistema. Perfeito. Aí você acabou linkando, então, o assunto que, além da consolidação, que é a verticalização. A verticalização, né? Exato. E é bom a gente ampliar um pouco essa visão. Eu tive ontem, estava num congresso em BH, e tá muito interessante, era um congresso de gestão hospitalar, e as pessoas estavam na coisa da verticalização, é só operador e plano. Então, só para a gente ampliar um pouco o raciocínio, quer dizer, você tem numa cadeia de produção, você tem os degraus, né? Então, as pessoas pagam o seu plano de saúde, a operadora transfere esse dinheiro para os prestadores, sejam eles hospitais, clínicas ou laboratórios, que transferem seu dinheiro para os distribuidores, que transferem o dinheiro para a indústria, que traz, então, os insumos que vão ser utilizados. Então, você pode ter a verticalização em qualquer degrau desse. Por exemplo, historicamente, sabemos que em um determinado momento, em nossa recente década, a Kremer, que é uma indústria, ela estava pertencendo ao mesmo grupo econômico que a Mafra, que é uma grande distribuidora. Então, ali houve uma verticalização. Mafra e Kremer pertencendo ao mesmo grupo econômico. Nós tivemos também, recentemente, em 2019, internacionalmente, a união de grandes empregadores, tinham juntos 1 milhão de empregados, a JP Morgan, a Amazon e a Berkshire juntos, eles têm 1 milhão de funcionários, e eles desconectaram o plano de saúde que eles usavam e montaram seu próprio plano de saúde de forma de autogestão. Isto é uma verticalização. Por quê? Porque você está passando uma vertical entre 2 degraus da cadeia de produção. Nós temos aqui no Brasil a autogestão pública, que é uma verticalização, Banco do Brasil, Petrobras, mas temos também privada, como, por exemplo, o Instituto Fiat, a partir que com outras montadoras
montou a Stellantis, ou Stellaris, agora não posso estar... Stellantis, eu acho. E que é uma operadora como se fosse uma autogestão. Isso é uma verticalização. E, claro, quando um hospital monta um plano de saúde, ou quando um plano de saúde monta ou compra um hospital, isto é uma verticalização. Então, dentro desse processo, a lei da consolidação, muito bem tocado por você, a verticalização também é um caminho, não só pela otimização dos recursos, não só pelo que você comentou da não necessidade do lucro nas duas partes, mas também por um grande problema que a gente tem hoje assistencial, que é a fragmentação de informação. Então, eu sou dislipidêmico desde os 11 anos de idade, meu LDL vai a 300. Né? E nunca a operadora que eu uso para mim, que não é a Medicine, porque eu tenho 2 filhas pequenas, de 13 e 9, então não posso ter Medicine porque eu preciso delas, a operadora que eu uso, volta e meia eu paro meu remédio do colesterol por câimbras, eu pedalo, eu remo, às vezes eu sinto câimbras insuportáveis, eu tenho que parar realmente, às vezes, a estatina por 1, 2 dias, meu LDL vai a 300. Minha mãe teve câncer de reto, minha avó morreu câncer intestinal e eu tenho 56 anos. Nunca a minha operadora me ligou para falar, Lobê, você está com LDL alto. Nunca a minha operadora ligou para me dizer, olha, poxa, Lobê, tua mãe teve câncer de reto, você já fez a tua coluna, não fez? E ela não sabe o que eu fiz, porque eu fiz particular. Então, nem dizer que ela não me ligou porque sabe o que eu fiz. Então, por quê? Porque as coisas estão fragmentadas, ela não tem acesso ao meu laboratório. Então, a verticalização, além dessa questão da otimização de recursos, ela também traz a possibilidade de você ter uma governança clínica melhor a partir do momento que você tem, através da verticalização, que é uma das formas de você criar esses vínculos, você consegue entender melhor a jornada do paciente. Então, você consegue, por exemplo, vou dar o nosso exemplo como operadora. O paciente que chega para fazer ultrassom de mama no nosso serviço, eu já tenho pactuado com o nosso ginecologista que se aquela lesão for uma lesão suspeita, dele nos autorizar a biopsiar. E naquele momento que ele faz a biópsia, eu conecto isso com uma enfermeira navegadora e essa enfermeira navegadora já fica acompanhando o resultado histopatológico. Quando o resultado histopatológico sai, ela já liga e já marca com o nosso mastologista. Rapidamente esse paciente está na quimio ou numa cirurgia. Mas por quê? Porque nós tínhamos a informação inicial lá da radiologia, lá do exame. Então, claro que tem maneiras de se fazer isso, não precisa ser verticalizado para fazer isso, né? Mas a verticalização favorece a essa gestão do cuidado, sem eu ter que pedir favor para ninguém, para o laboratório me dar o resultado do exame, ou para o cara me passar o resultado. Então, a verticalização, a consolidação e a verticalização, elas são formas de você conseguir fazer uma gestão, uma governança clínica melhor que traz essa sustentabilidade desejada para o sistema. Perfeito. Uma das coisas que sim, sempre me deixou até... Eu acho que a gente normaliza isso. Inicialmente eu ficava muito impressionado, chocado até. A gente tem um modelo de saúde que ele é muito hospitalocêntrico, né? E a gente, como anestesista, nós estamos no ápice do cuidado do hospital, ponto crítico, que é a anestesia. Aí você vai lá, você faz o preparo, você faz a operação, o paciente ele sai do hospital bem, tudo dentro das boas práticas, do que era para fazer. Por exemplo, vou dar uns exemplos de uma bariátrica. Então a gente preparou o paciente, avaliou, operou, ele saiu bem, tempos bons, com complicações, tudo dentro do esperado. Aí, alguns meses depois, o paciente ele perde o segmento. Cara, isso é uma das coisas assim, que é inacreditáveis e que a gente normalizou dentro do nosso sistema. E isso traz um custo operacional gigantesco para todo o sistema. E aí eu fico com aquela impressão assim, cara, eu estou fazendo por melhor que eu faça, eu estou fazendo um pedaço só do atendimento desse paciente. Né? Perfeito você trazer esse ponto. Tem um artigo que foi publicado no JAMA em 2019, onde ele é muito feliz que ele coloca que existem 6 domínios do desperdício. O primeiro grande domínio que ele coloca é a falha do cuidado, que é o nosso paciente que cai no CTI, que cai no hospital, é o nosso paciente que opera do lado errado, é o paciente que tem pneumonia associada à ventilação mecânica, é o paciente que tem infecção de corrente sanguínea pelo acesso, são falhas do cuidado. O segundo domínio
do desperdício é a falha da coordenação do cuidado. É aquele paciente que interna com insuficiência cardíaca, ele vai de alta e nós sabemos, se ele não tiver um cuidado, uma vigilância, ele 30% vai reinternar. Né? É esse paciente que você acabou de falar, que faz a cirurgia bariátrica e depois ele vai ter complicações porque ele teve a perda do acompanhamento. E diversas outras patologias, como, por exemplo, a falha da coordenação da investigação da anaplasia de mama, porque o paciente que poderia ter seu fluxo todo em pouquíssimos dias, aquilo se transforma em 6 meses, 9 meses, porque ele vai na consulta, o médico pede a imagem, depois ele espera pegar o laudo da imagem, volta na ginecologista, a ginecologista viu que tem um nódulo, aí vai marcar semanas depois uma biópsia, e semanas depois ele volta na ginecologista, semanas depois ele vai no mastologista, que semanas depois indica um onco que começa a quimio. Quando vê, já tem metástase. Então, essas falhas da coordenação do cuidado são hoje fundamentais, são desperdícios sabidos, e esses dois desperdícios juntos, pelos vários artigos, a gente tem em torno de 30% que se gasta no serviço de saúde, 30% a 50% estão nesses desperdícios, que nos 6 domínios, óbvio, não só nesses dois, 30% a 50% que se gasta em saúde, então está em desperdício, e há uma navegação inadequada, uma coordenação inadequada, é o motivo de estarmos assim. É muito interessante, eu ouvi recente de um colega uma expressão, e claro que ela não representa uma verdade absoluta, mas eu achei bastante interessante o que ele colocou. Ele falou assim, alguém estava falando sobre saúde, ele falou assim, não, falar de médico não é falar de saúde, falar de médico é falar de doença. Você quer falar de saúde? Vamos ver. O debate era o seguinte, era uma comunidade longe, né, numa região do norte, e que eles estavam discutindo qual seria o melhor modelo de saúde. Aí o colega falou, não, você está falando de saúde, esquece, não é no médico que a gente tem que focar, tem que falar quantos educadores de físico vocês vão ter lá, quantos nutricionistas, quantos enfermeiros para fazer as navegações, as orientações, né? Você não precisa ter um médico nessa tua cidade para você promover saúde. Né? Você quer promover saúde nessa cidade aí, vamos ver como é que você controla o que é vendido no supermercado, as calorias, vamos ver o que tem aí de refrigerante, de diet, que não sei o quê. Então, foi muito interessante que ele falou assim, se a gente estiver falando de promoção de saúde, o médico é uma das menores pontas disso, né? No educador lá, do educador físico, para botar todo mundo para fazer esforço físico, fazer exercício, botar músculo nos idosos. Então, a coordenação do cuidado, essa aí, a equipe multidisciplinar, a enfermagem, ela é fundamental, como você falou. Você tem que ter os centros de navegações. Quem está conseguindo controlar sinistralidade, seja público, seja privado, falando sinistro, né, do custo público, quem está conseguindo controlar seus custos é essa ampliação da atenção primária, mas não a só atenção primária no sentido da primário mesmo, de prevenir as doenças, mas de uma atenção primária associada a uma navegação do paciente que tenha já algum problema em desenvolvimento ou já ocorrido, ou que teve algum procedimento. Então, a navegação hoje é fundamental para o controle de sustentabilidade do sistema. Não tem outro caminho. Eu coloco nas minhas aulas que eu falo que o grande desafio da medicina baseada em valor é o segmento do paciente. Se eu tivesse que investir em algo na minha instituição, seria nisso. Esse é aquele lado que a gente está ainda deixando muito a desejar, como sistema como um todo. Por mim, essa prevenção primária, né? Esse paciente que ele fez uma cirurgia, eu preciso saber se ele reabilitou ou não. Em quanto tempo ele reabilitou, ele voltou ao trabalho, ele voltou às atividades, se ele reinterna ou não reinterna, é um pedaço, né? E a gente sabe que esses pacientes crônicos, que são grande parte do custo, né? Então, poucos pacientes geram muito custo para o sistema como um todo, e a gente sabe que se esse paciente tiver um cuidado ruim, ambulatorial, ele acaba internando com complicação, e mesmo que você trate, ele saia de maneira adequada do hospital, se ele não seguir o tratamento de maneira adequada, ele volta, né? Que é isso que você estava falando antes. Então, eu olho e vejo como o nosso grande desafio em evolução de cuidado médico, de saúde como um todo,
é esse segmento, né, navegação do paciente. Não tenho dúvida sobre isso. Eu vou pegar esse ponto que você comentou, né, explorando mais essa questão da navegação e dos pacientes mais caros para o sistema. Esse sistema que nós estamos falando, né, da saúde suplementar, ele tem dois pilares. Um pilar é o mutualismo, onde todos contribuem para que alguns usem muito ou pouco, mas né, todo mundo vai usar um pouco, mas o mutualismo todo mundo contribui para cobrir o custo daqueles que usam muito e mesmo também daqueles que usam pouco. E que é o seguro do carro, né? Botar na sociedade aí, o que é o mutualismo? É o seguro do carro. Todo mundo paga o seguro para que alguns que tiverem lá seu carro furtado ou batido tenham coisa. Isso é um clássico do mutualismo. E o outro pilar é o pacto intergeracional, né? Onde você tem crianças e jovens pagando um valor de mensalidade talvez maior do que fosse necessário para a idade deles, para ajudar a que o do idoso não seja tão caro. O que eu quero destacar aqui, e por isso que todas as outras alavancas são importantíssimas, porque esses dois pilares vão acabar. O mutualismo está absolutamente ameaçado no nosso sistema. Por quê? Porque não é um sistema que todo mundo paga para poucos usarem. Cada vez mais todo mundo usa. Vide o que está acontecendo na faixa das crianças, que quase não se usava, e hoje essas patologias mais graves, né, esses diagnósticos todos que surgiram com medicamentos e tratamentos muito caros, trouxe um custo e uma utilização de recurso para uma faixa etária que até então não existia. Então, quando a gente pensa em mutualismo, muita gente pagando para poucas usarem, isso está ameaçado. O outro ponto é que o pacto intergeracional. A população está envelhecendo. E ao estar envelhecendo, aquela massa crítica, trabalhadora, né, os mais jovens da base da pirâmide, está diminuindo. Então, isso é o que está acontecendo com a nossa Previdência. Então, esses dois grandes pilares que trouxeram o sistema suplementar até aqui, que foram o mutualismo e o pacto intergeracional, eles estão absolutamente ameaçados. Então, nós temos que reinventar o sistema, porque como isso aqui já não tem tanta gordura assim, nós precisamos remodular tudo para que ele caiba dentro da mensalidade possível de se pagar pela nossa sociedade, dentro da mensalidade que o aposentado consiga pagar, ou que o patrão consiga pagar do seu colaborador. E aí entram todas as formas de sobreviver. Consolidação, que a gente comentou, a verticalização, que a gente comentou, e aí passa por novos modelos de remuneração para tentar reinventar o sistema. Essa era a minha próxima pergunta aqui, né? Modelo de remuneração. Porque a gente percebe claramente, eu já tenho mais de 20 anos de formado, a gente percebe claramente um desalinhamento de incentivos. Esse é o nome bonito, né, para ser politicamente correto. Mas a gente vê no dia a dia situações totalmente sem sentido que seguem acontecendo, que prejudicam demais a sustentabilidade do sistema. E a gente vê, se você olhar a estatística dos últimos anos, quem acompanha isso, você vê que o fee for service ele vem diminuindo ano a ano. Se ele vem diminuindo ano a ano, a tendência é que ele siga diminuindo ano a ano. Ele vai acabar? Acho que não, mas vai ser um pedaço cada vez menor. Por quê? Porque o fee for service está totalmente desalinhado, são incentivos desalinhados com objetivos mais macro, falando como um sistema. E a gente que está lá na ponta, na anestesia, a gente não traz o paciente, nós somos uma especialidade de fim, né? A gente executa, não sou eu que capto o paciente, a gente está lá na disponibilidade, a gente, o intensivista, o paciente não é nosso, né? A gente está no meio do sistema. E a gente percebe claramente que existe algumas superutilizações, superindicações
de cirurgia, de procedimentos, né? Qual é a visão da operadora sobre esses pontos? Olha, eu vou usar uma expressão aqui que, quando eu falo a primeira frase, se eu tiver naquele festival do tomate que tem lá no sul, todo mundo joga o tomate em mim. Eu amo o FIFO-Service. Pronto, pode jogar o tomate. Por que eu gosto muito do FIFO-Service? Porque nada mais justo que você receba pelo que você trabalha. Então, o conceito básico do pagamento por serviço, na sua pureza, é pagamento por serviço. Você fez o serviço, você recebe. Você não fez, você não recebe. Você fez muito, meritocracia, receba muito. Então, se o cara acordou 5 horas da manhã e operou 20 pacientes até 3 horas da manhã do dia seguinte, cara, parabéns, receba pela sua cirurgia. Agora, o cara vai acordar meio-dia, vai dormir 1 hora da tarde, 1 horinha, ele... Não, você não pode receber a mesma coisa que o outro cara. Então, em teoria, o FIFO-Service é a coisa mais linda que tem. Porque ele é o pagamento por serviço. Fez muito, parabéns, mérito seu, receba. Então, quem matou o FIFO-Service? Não tem, né? Quem matou a Odete Roitman? Quem matou o FIFO-Service? Quem matou o FIFO-Service não foi ele na sua definição. Quem mata o FIFO-Service são as imperfeições humanas. Porque nós não deveríamos, e outro dia eu falei isso de um lado de um grande colega que defende muito a medicina baseada em valor, a remuneração baseada em valor e modelos de remuneração, e ele usou uma expressão que eu considerei infeliz, que ele falou assim, não, é muito importante essa questão dos modelos de remuneração, porque isso influencia muito o ato médico. Eu falei, cara, para, meu irmão. Vamos ser reais. O ato médico não deveria ser influenciado pelo modelo de remuneração. O ato médico ele deveria ser influenciado e única e exclusivamente pela prática médica baseada em evidência, pela ciência. Se a gente está dizendo que o cara vai ser bom médico ou mau médico pelo que é o modelo de incentivo da remuneração, nós estamos nos acostumando a dizer que o errado está certo. Está errado. Modelo de remuneração sobre a minha ótica. Modelo de remuneração não significa qualidade, qualquer que seja o modelo, melhora ou piora da qualidade da assistência. Qualquer que seja o modelo. A pior melhora da qualidade da assistência vai ser quando nós afastamos a assistência da ciência. A prática médica baseada em evidência, mas uma evidência, obviamente, de qualidade, que não seja fomentada só pela indústria e todos os parágrafos que daí surgem. Então, quando a gente traz que a melhora ou piora da assistência está absolutamente correlacionada com o modelo de remuneração, nós estamos assumindo a imperfeição humana do médico de ser influenciado pelo seu bolso na hora de determinar a conduta do ato. Bom, dito esse primeiro parágrafo, eu de forma triste, reconheço que o FIFO-Service precisa acabar. Por quê? Por causa das imperfeições humanas, dos conflitos de interesse que trouxeram até aqui uma hiperutilização de recursos, que naquele artigo que eu te comentei, que fala sobre os 6 domínios, esse é o terceiro domínio do desperdício, é o uso inadequado do recurso. Ou seja, você utilizar aquilo que ou não tem a pertinência, né? Ou a pertinência é de frágil evidência científica, né? Porque não é só o 0,1 tem ou não tem a evidência. Tem, mas pode ser frágil, né? Então, sim, o FIFO-Service está diminuindo, sim, o FIFO-Service vai diminuir cada vez mais, sim, o FIFO-Service pode ser até que um dia ele suma, né? Qual modelo de remuneração vai substituir? Todo e qualquer modelo de remuneração que substituir será imperfeito. Por quê? Porque da mesma maneira que o FIFO-Service serão executados por pessoas que possuem virtudes humanas e imperfeições humanas. E algum conflito de interesse sempre vai existir. Com perigoso,
momento em que a gente pega o pêndulo, que de um lado leva ao desperdício, do outro lado leva à desassistência. Então, o modelo de remuneração hoje, o que ele faz é para qual lado ele atrai esse pêndulo, o que é triste. O que deveria nortear o pêndulo é a prática médica baseada em evidência. Quando você tem o fee-for-service, você pode estar hiperestimulando o desperdício. Quando você cria modelos de remuneração em que você transfere para o médico, transfere para o hospital, transfere para aquela instituição a gestão do dinheiro, e ele vai receber aquele dinheiro fazendo ou não fazendo, porque grande maioria dos modelos de remuneração, pacote, capitation e vários outros modelos acabam, né, dando ao executor a gestão do dinheiro, e quando você traz ao executor a gestão do dinheiro, pode ser que ele escolha a desassistência para economizar o dinheiro e ficar com aquele dinheiro. Então, sim, o fee-for-service vai diminuir, sim, novos modelos de remuneração vão crescer, e sim, todos esses novos modelos de remuneração serão passíveis de crítica, porque serão executados por seres humanos que possuem as imperfeições nos seus conflitos de interesse. Perfeito, concordo plenamente com isso. Eu escuto falar sobre novos modelos de remuneração desde que eu saí da faculdade, há mais de 20 anos, e talvez eu tenha o meu viés aqui como cientista de dados, mas qual que é o nosso problema de falar de performance? A gente não tem dado válido, factível, suficiente para demonstrar performance, para demonstrar valor na maioria dos casos, porque nem nos sistemas muito organizados eles estão conseguindo implementar medicina baseada em valor de maneira extensiva no sistema, são alguns pontos, né? No Brasil, que a gente tem toda essa fragmentação que a gente já falou lá no início, esse dado desencontrado, esse dado fragmentado, sem ter interoperabilidade, a minha capacidade de demonstrar performance e valor, ela está totalmente ligada à qualidade da informação que eu tenho sobre aquele atendimento, sobre aquela jornada, sobre aquela navegação. Eu vejo que hoje esse é um ponto muito crítico no nosso sistema para a gente poder evoluir. E quando você não consegue falar de performance, de valor, você acaba falando muito em limitação de custo, que é o pacote. Eu vou te dar um teto de gasto. Por quê? Porque eu não consigo gerenciar para te dizer assim, ó, eu vou te pagar o serviço e eu vou te dar um adicional de performance, que é um modelo muito utilizado em muitos lugares, né? Isso que você traz, né, da nossa incapacidade de conhecer os desfechos, né, de conhecer verdadeiramente as entregas. No mundo da alimentação, nós tivemos o iFood. No mundo do transporte, nós tivemos o Uber. No mundo do teto, nós tivemos o Airbnb. O que o iFood, o Airbnb e a Uber possuem em comum? Além de todas as características que são toda hora muito bem divulgadas, que eles não têm, né, não são donos das coisas, mas esse é o ponto que eu quero trazer. Eu quero trazer que eles sabem quem precisa, do que precisa, quem oferta, qual a qualidade, o valor dessa entrega, dessa oferta, e então a verdadeira relação de custo-benefício. Então, se eu sair daqui agora e pedir meu Uber, o Uber vai saber que eu, Lobê, quero sair daqui da Praia de Botafogo para ir para a Lagoa. Ele sabe quais são os carros que estão aqui. E ele sabe que tem carro com ar-condicionado, ele sabe que tem carro black, ele sabe que tem carro blindado, ele sabe que tem carro que topa dividir corrida com mais 2 ou 3 passageiros. Então, ele sabe o preço dessa corrida e ele me pergunta qual é a relação de valor que eu quero. Você quer ir no blindado, você quer ir no carro sozinho black, você quer ir no carro no Comfort, você quer dividir a corrida com alguém. Se eu sair daqui agora e quiser passar esse final de semana em Búzios, ele pode saber que eu, Lobê, quero passar o final de semana em Búzios com a minha esposa, minhas 2 filhas, ele vai para... Você quer uma casa que você vai andando, abriu a porta, você já está na areia e caminha até a água, ou você topa andar 500 metros até a praia, ou você topa ir para ir à praia ter que ir de carro. Então, o Airbnb sabe exatamente qual o valor daquela entrega e os benefícios daquela entrega. Ele conhece, como ele me conhece. Ele sabe que sou eu, um cara de 56 anos, quero ir com uma esposa com 2 filhas, uma de 3 e uma de 9.
E da mesma maneira o iFood, quando eu desejar comer, ele vai saber para a pizzaria, para a pizza, para japonês, para o que for, que são as entregas estão compatíveis com aquela que eu estou disposto a pagar a relação de custo-benefício daquela entrega. Efetivamente, nós não temos isso na saúde. Ninguém sabe absolutamente nada. Nenhuma operadora conhece profundamente os seus pacientes. Já te dei 2 exemplos. Não sabe que eu sou dislipidêmico, não cuida da minha dislipidemia, não sabe que eu tenho alto potencial de ter câncer intestinal. Não sabe, então, de que eu preciso. Né? De quanto tempo que eu preciso fazer a minha coluna, ou de quanto tempo eu tenho que controlar meu IDL, ou qual tem que ser meu IMC adequado e como é que tem que estar o meu organismo para que eu não desenvolva doença arterial coronariana. Mas mesmo que ele soubesse, se um dia eu precisasse de uma cirurgia cardíaca, ele não sabe, nenhuma operadora sabe, não sabe. Quem é o seu melhor cirurgião cardíaco pelos desfechos de curto, médio e longo prazo e qual é a instituição hospitalar que aquele paciente pode sofrer uma cirurgia cardíaca controlando seus desfechos de curto, médio e longo prazo. Então, o que nos falta hoje é uma capacidade de integração de dados para trazer, à luz de toda a tecnologia que a gente tem, a gente conhecer no sistema de saúde o que o iFood, o Airbnb e a Uber já fazem há anos, que é conhecer verdadeiramente quem precisa, do que precisa, quem oferta, qual é a relação, aquela qualidade daquela entrega e a relação real de custo-benefício. Enquanto nós não tivermos uma tecnologia, e a operadora que tiver isso vai ser líder de mercado, a operadora que dominar isso vai ser líder de mercado. E os prestadores que contribuírem para esse conhecimento, como é o caso da Nestec, que faz isso dentro da anestesia, né? A Nestec, ela traz, dentro da luz da anestesia, né? Ela traz dados, informações para contar uma história e prever um futuro, né? Que ajuda, dentro desse mundo anestésico, a entender o que está acontecendo. Então, enquanto dentro do sistema de saúde nós não tivermos operadora, prestadores, construindo essa relação de conhecimento, igual o Uber, Airbnb, igual o iFood, o que nós teremos é uma grande bagunça com 50% de desperdício. A hora que isso sincronizar, e aí tem as pseudo-verticalizações, né, que você não precisa ser dono do hospital ou dono do centro cirúrgico para aquilo estar verticalizado. Né? Agora, se eu tenho lá o meu cirurgião, se eu tenho lá um anestesista, que eu tenho meus dados, isso tudo é uma verticalização da linha do cuidado, por exemplo, cirúrgica, né? Aí você então vai eliminar os desperdícios. Quando a gente traz isso para o modelo de remuneração, aí sim, porque você vai conseguir entender os desfechos das equipes e vai ser capaz de devolver valor, né, devolver de maneira de remuneração, seja através de bonificação, seja através da precificação mesmo, pagando melhor os que são melhores, né, você vai ter capacidade de pegar a fatia do dinheiro que ele ajudou a evitar no desperdício, mas não o dinheiro que ele evitou porque ele não indicou a cirurgia, mas sim porque a cirurgia teve o melhor desfecho. Quando você consegue pegar a fatia desse dinheiro e falar, olha, essa fatia nesse modelo de remuneração, isso lhe cabe pela eficiência que você teve, pelos resultados que você construiu. Então, sim, eu acredito que novos modelos de remuneração vão vir, mas não com essa coisa dos conflitos de interesse, né, que vão nos estragar como médicos, né, mas sim, eu super apoio esses modelos e que tendem a diferenciar as equipes e os hospitais pela sua performance a partir do momento, olha, poxa, você gerou aqui um alto valor. Esse alto valor eu sou capaz de te devolver parte disso, seja com o valor do honorário diferenciado, seja de alguma maneira, isso volta para aquela equipe ou para aquela instituição. Então, modelos de remuneração, sim, novos modelos todos vão ser implementados, já estão sendo implementados e vão amadurecer para não deixar levar a desassistência. Eu acredito muito que o dado organizado, adequado, limpo, categorizado, é o que vai nos possibilitar esse salto isso vai nos dar um salto de qualidade, de sustentabilidade, eu não tenho dúvida. Eu, como cientista de dados em saúde, eu tenho que acreditar nisso, né? Porque senão não faria muito sentido o que eu estou fazendo aqui do lado de cá. Mas, Lube, você acha, assim, você vê que o pessoal das operadoras, eles estão investindo forte nisso, ou ainda estamos numa fase mais de organização operacional e isso ainda não
tomou aquela atenção e aquela intenção para acelerar essa execução mesmo, de ir atrás de organizar dado, padronizar, coletar o dado de forma melhor para conseguir ter esse tipo de informação? As operadoras, vamos pensar em ciclos, né? No ciclo atual delas, onde elas realmente precisam fazer a gestão do cuidado, porque já não estão mais naquela fase do ciclo da receita que basta aumentar salário, basta aumentar a mensalidade, já não estão mais naquele negócio de vamos gerenciar a despesa com glose e inadimplência. Na fase atual da maturidade que as operadoras precisam ter para sobreviver, né, no médio e longo prazo, não há outro caminho do que se não debruçar sobre a qualidade de dados, transformar isso em informações que sejam que possam devolver ao paciente um melhor desfecho, uma melhor experiência, uma redução de desperdício. Então, sim, as operadoras estão preocupadas com isso, todas, a cada um do seu jeito, estão investindo dinheiro, tempo, equipes nisso. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Então, ainda infelizmente, em nosso país, o negócio assim, que sustenta a operadora, infelizmente, é a sua capacidade de vender plano, né? Quando a operadora perde a sua capacidade de vender plano, ela entra num declínio muito triste. Nós vimos isso com diversas operadoras, né? Então, as operadoras hoje, tirando as de autogestão, elas sobrevivem com trazendo o paciente para dentro do seu sistema para diluir custos daqueles que ficaram, que são mais caros, e aquilo vai reoxigenando carteira. Então, infelizmente, esse é o modelo. Então, muitas operadoras, ou algumas operadoras, ainda focam muito na preocupação da coisa comercial da venda e não conseguem controlar ou não focam nisso que você está colocando. Elas estão focando nisso. Então, elas estão com aquela visão imediatista, eu tenho que garantir a receita do final do ano para ficar bonito, mas eu não me preocupo tanto aqui, como eu não me preocupava tanto com a atenção primária, né? Até porque, historicamente, em nosso país, os pacientes sobrevivem, ou melhor, os pacientes permanecem no plano de saúde em torno de 2 a 3 anos. Então, esse giro, o cara não está muito preocupado aqui em cuidar dele, né? Isso, graças a Deus, mudou. Então, hoje, apesar de ainda ser o tempo médio de permanência no plano 2 anos e meio, 3 anos, né? Mas, graças a Deus, a mentalidade dos gestores de operadora mudou e a mentalidade agora vamos fazer atenção primária, vamos cuidar sim, vamos colocar em linha de cuidado e vamos ter dados que gerem informações importantes que me ajudem a cuidar. Então, sim, eu acredito que as operadoras, cada uma ao seu jeito, cada uma com a sua intensidade, estão muito focadas em construir os seus diversos BIs assistenciais para que possam ajudar na decisão. Então, em breve, você vai falar assim, qual é a sua melhor equipe cirúrgica? Não vai ser pelo achismo do diretor daquela regional, pelo que está ali no contato com cirurgiões. Não, essa aqui é a melhor equipe cirúrgica, ela operou 200 pacientes esse ano, o índice de reinternação foi tanto, o óbito foi tanto, a complicação foi tanto. Então, nós vamos tirar a avaliação das equipes do lado subjetivo para dados mais robustos, que seriam capazes de avaliar equipes e instituições. Nas minhas aulas sobre dados e ciência de dados, eu chamo isso da realidade brutal do dado, que é quando você senta com o colega e diz aqui, os teus resultados são esses, esses e esses, você está bem nisso, você está mal nisso, nisso, aquilo. Não é opinião, é pura e simplesmente a realidade brutal do dado. Vamos trabalhar para o que a gente pode fazer para melhorar isso. Bom, Roberto, a gente está aqui numa conversa sensacional, poderia seguir muito tempo, mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Foi um prazer aqui falar com você, agradeço o nome da Nestec, do podcast. Eu queria deixar aqui como mensagem final que, recapitulando um pouco o que a gente falou, consolidação, verticalização são caminhos que vão seguir fazendo parte do nosso dia a dia, nós vamos estar imersos nesse ambiente e novos modelos de remuneração, eles vão acontecer, independente do que você acha ou não acha, eles vão acontecer. Então, para os nossos ouvintes, nossos colegas anestesistas, vocês têm que estar cientes desses movimentos e
fazer a autorreflexão. Se vier uma operadora de fora para tentar comprar o meu hospital, como que eu consigo mostrar para alguém que não me conhece, que nunca ouviu falar de mim, que a minha equipe de anestesia ela é boa, ela tem bons resultados e ela funciona de uma maneira adequada dentro das boas práticas. E isso deveria ser a preocupação de cada um dos colegas que está nos ouvindo. Roberto, eu queria que você deixasse uma mensagem final também para os nossos ouvintes. Se você quiser deixar algum contato, alguma forma que o pessoal possa te contatar, alguma rede social, fique à vontade, o encerramento é seu. Muito obrigado. O canal que eu mais uso é o LinkedIn, está lá, Carlos Luber. Lá eu publico bastante e estou à disposição. E se mandar alguma mensagem lá, querendo fazer algum contato mais pessoal, também fica à vontade, eu responderei e a gente troca telefone ali com o maior prazer. A mensagem que eu tenho é que a gente faça essa pergunta: o que eu quero do sistema? Se eu quero que o sistema suplementar exista... Outro dia, minha esposa só trabalha em sistema público, né? E outro dia, conversando com ela, eu falei: moça, se nós dois trabalhássemos em sistema público, a gente pagaria as escolas da filha? Não pagaria. Então, né, precisa existir esse mundo aqui, né? Pelo menos para dentro da realidade que eu estou inserido no Rio de Janeiro, com os custos que eu tenho de escola e de moradia, eu não conseguiria sobreviver hoje, infelizmente, com a remuneração dela, apesar de ser 2 matrículas federais. Então, aí respondida a pergunta que sim, eu quero que o sistema sobreviva, eu preciso que o sistema sobreviva, então eu tenho que pensar e falar assim, ok, qual é a contribuição que eu posso dar para o sistema? E uma contribuição que eu posso dar para o sistema é essa que o Jorge colocou. Eu tenho que falar assim, ok, demonstre o seu valor. Eu preciso ser capaz de demonstrar o meu valor. Porque se você não for capaz de demonstrar o seu valor, o seu vizinho o fará. E aí você diminui a sua competitividade. Então, nós, o tempo todo, precisamos ser capazes de mostrar as nossas entregas. No mundo da anestesia, certamente, aí eu não tenho habilidade para falar, mas certamente deve ter um conjunto de indicadores, um conjunto de informações que falam, esse é o valor que eu entrego para a instituição. E se isso estiver alinhado com a expectativa da instituição, gol. Se isso também estiver desalinhado com a expectativa da instituição, a instituição vai falar, poxa, obrigado, seus números são maravilhosos, mas eu vou ser necessário trocar aqui, porque não é esse o propósito dessa instituição. Né? O propósito aqui é outro, o modelo aqui é outro. Então, além de você conhecer os seus resultados, além de você conhecer os seus valores, tem que estar perguntando se aquilo está alinhado com aquela instituição que você está, porque a instituição pode ter outros planos que não estejam absolutamente ali no mesmo alinhamento dos seus anseios. Boa sorte para todos. E não é ficando na sala escura e fria só fazendo anestesia que você vai descobrir isso e nem conseguir os seus dados para mostrar os seus resultados. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso podcast. Lobê, muito obrigado. Queria lembrar aos nossos ouvintes que temos mais 7 temporadas com muita informação. Tem vários dos outros episódios que a gente já falou sobre indicadores, sobre qualidade na anestesia. Vamos falar mais sobre isso também nessa temporada. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo episódio. Abraço a todos.